Sim, eu preciso ser um portador de más notícias nesse vídeo. Não se pode vencer todas, não é? Oferecimento Canicos Moda Nerd. Portal aberto, sejam bem-vindos viajantes do Armonverso, eu sou Fábio Jesse. E não é de hoje que eu tenho que responder essa pergunta. O que aconteceu com Demon Hunters? Ou essa outra? Cadê o volume 2 do T-Hunters? Vou comentar sobre essas duas obras aqui, o que aconteceu com elas, qual foi o histórico e qual foi o desfecho dessas duas jornadas aí do estúdio Armon, né? Peço desde já a sua compreensão, vou explicar cada um dos detalhes, mas infelizmente as duas obras foram canceladas. Não por vontade nossa, cada um teve seus motivos. Vou começar falando de Demon Hunters, do autor português Diogo Cidades. Demon Hunters foi publicado na Action Hiken nesta edição que vocês estão vendo na tela. Ele foi mensal por um tempo, depois passou a ser bimestral. Teve 10 capítulos publicados e os 5 primeiros encadernados nesta edição física. Foram os primeiros encadernados de edição física que a gente fez das séries da Action. E ele teve aí esse acabamento, cerca de 150 páginas, né? Teve página colorida, o miolo em preto e branco, né? Com uma revisão bacaninha, com um acabamento bem interessante, digno aí de editoras grandes também, né? Como vocês já devem conhecer o nosso acabamento. Só que depois desta edição, o autor acabou se afastando um pouco do contato com a equipe do estúdio Armon. Ele entrou em época de faculdade, acabou começando os estudos lá em Portugal, o que tomava muito tempo dele, então a produção começou a cair, mas o interesse em continuar a série ainda era real. Por vezes a gente trocava várias ideias a respeito do futuro de Demon Hunters, trocando aquele papo de autor-editor, o que vai rolar na série, como que vai ser a conclusão, qual que vai ser o próximo arco, que seria o volume 2, né, o capítulo 10, ele fecha um arco, e a série entrou no hiato, e o hiato nunca retornava, nunca voltava, e a gente sempre trocando ideia, a partir do momento que ele parou de responder algumas mensagens, talvez pela correria, né? E aí ele comentou comigo que ele tinha pego um projeto, um quadrinho para fazer sob encomenda de um roteirista português também, e esse quadrinho traria para ele um retorno financeiro, e é claro que tem que priorizar o que vai dar um retorno financeiro de fato. Eu super apoiei ele, deixamos o Demon Hunters em segundo plano e ele foi fazer o quadrinho por lá. Acontece que depois de alguns meses, né, até mais de um ano, eu voltei a tentar trocar ideia com ele, mandava mensagem no WhatsApp, no Instagram, ele visualizava e não respondia. Nunca descobriu o que estava acontecendo ali, né? Porque ele passou a ser muito reservado. Não sei se ele vai assistir esse vídeo, provavelmente não. Mas eu gostaria muito de saber o que está acontecendo, porque nem a amizade a gente conseguiu preservar, né? Nem o contato, ele não responde as mensagens, então é um pouco frustrante. E até cheguei a comentar, né, que a gente poderia retornar o Demon Hunters quando ele terminasse o projeto. Só que o projeto, ele acho que tomou outros rumos, ele não tinha terminado ainda, eu não sei muito bem, não me explicou muito bem. E eu cheguei até a comentar de talvez encerrar a série precocemente, para que ele possa se dedicar ao projeto sob encomenda, né? Assim, pelo menos não ficaria o volume impresso incompleto, e não ficaria a série incompleta na Action Hiken. Em determinado momento que eu tentei contato com ele, ele me respondeu sobre essa ideia de conclusão da série de forma precipitada. Ele até concordou que deveria realmente encerrar de alguma forma, e a gente combinou que ele faria esse encerramento e que me traria depois o storyboard do restante para eu aprovar. Esse storyboard nunca chegou em minhas mãos, porque depois desse contato ele nunca mais respondeu minhas mensagens. Talvez a correria esteja grande para ele, não posso julgar, né, porque cada um sabe a correria que tem, né, a gente às vezes não consegue se dedicar a tudo que a gente se propõe, né, mas de qualquer forma chegou em determinado momento que faz muito tempo que está em hiato, e apesar de ter lançado o volume impresso, eu não tenho como ficar colocando energia nesse projeto, sendo que o autor não está demonstrando o mesmo interesse. E é muito triste quando isso acontece, né? Porque no Brasil a gente está sujeito a isso realmente. Quando a gente publica um quadrinho, a gente não sabe o que vai ser, se não dá um retorno financeiro tão imediato, a gente tem que colocar o pão na mesa, né? Dou toda a razão para ele se dedicar ao projeto de lá. Espero que tenha dado muito sucesso, que seja bastante proveitoso para ele lá. E como ele não tem me respondido mais, eu comentei que daria, né, uma última
oportunidade ali para ele me responder e talvez retornar de alguma forma, ou eu colocar algum desenhista para fazer a arte e ele só escreveu o roteiro, para não deixar inacabado, mas ele não me respondeu novamente. E já se passou um mês, então resolvi, né, apresentar esse cancelamento. Eu acho que as prioridades dele mudaram e a gente não pode culpar ele por isso, mas acho que a pessoa que mais sente isso não é nem os leitores, mas eu, né? Porque nem é pelo esforço, porque a edição ficou muito bonita e eu vou guardar para sempre essa lembrança aqui desta obra, que era uma das minhas favoritas da Action, mas de qualquer forma a gente não tem como publicar o resto, né? E me dói muito não poder publicar o resto, não apresentar o restante da história que eu tanto gostava para os leitores, né? É uma edição que vai ficar para sempre só volume 1 no nosso catálogo, e isso é muito triste, ainda mais para mim, que eu tenho senso de completismo, não sei se eu tenho senso de completismo, eu sou bem rigoroso com coleções, né? E eu sempre achei muito triste quando os autores brasileiros publicam um volume só da obra e nunca mais continuam. E acontece que agora o nosso catálogo vai ficar essa mácula, né? Essa e mais essa também. É uma mácula que a gente nunca vai dar continuidade. E não adianta os leitores insistirem, porque isso não depende de mim, né? Se dependesse de mim, eu publicaria tudo até o final. Isso é muito triste e sempre vai me incomodar, na verdade. Eu sempre comento isso, que isso fica batendo na minha cabeça o tempo inteiro. Demon Hunters martela na minha cabeça desde que a gente fez o volume 1, volume 2, volume 2, volume 2, volume 2. Nunca vai sair. Infelizmente, isso me remói as entranhas por dentro, assim, sabe? Mas, né, quem sabe o Diogo Cidade desaparece das cinzas, né, querendo o restante. Mas até então, considere Demon Hunters cancelado. Peço profundas desculpas a quem comprou esse quadrinho e esperava uma continuação. Não tem como estar mais frustrado do que o próprio editor, que nunca vai conseguir publicar o restante. Mesmo caso de T-Hunters, né, com motivos diferentes, mas o caso é o mesmo. T-Hunters ele estreou na Action Riken nesta edição, só que o encadernado saiu antes. Quando o Estúdio Armon conheceu Israel Guedes, a gente fechou uma parceria ali para a publicação do quadrinho dele. Era a primeira tentativa de publicar obras de fora do estúdio e a parceria deu muito certo, saiu um encadernado bonitão, né? Cerca aí de 170 páginas, mesma qualidade de sempre do estúdio, né? Ainda não tinha páginas coloridas, mas ficou bonitão também. E muita gente elogiou, foi um dos quadrinhos com maior tiragem, maior venda no estúdio até hoje, né? Esse aqui tá com uma falha, por isso que eu guardei aqui de amostra. E ficou muito bonito. Lançamos esse volume, vendeu, esgotou, a gente fez uma nova tiragem e aí esgotou, só que quando esgotou, a obra saía bimestralmente na Action. Chegou ali por volta do capítulo 9, se não me engano, o Israel ele me trouxe uma notícia que ele tinha fechado um contrato com uma plataforma chamada Webtoon, coreana, chinesa, não sei. E essa plataforma iria exibir o T-Hunters de forma online, sob um contrato que impedia que a gente comercializasse o quadrinho, impedia que o Israel Guedes comercializasse o quadrinho de outras formas, inclusive a edição impressa ou edição online, né, edição de e-book. E nisso, para não dar nenhum problema, a gente pausou ele na Action Riken, colocou a obra em hiato, porque afinal, o mesmo caso do Diogo Cidade. Se o Israel Guedes teria uma oportunidade de ganhar dinheiro com a obra, prioriza-se, né, a opção de ganhar dinheiro com a obra, já que no estúdio os ganhos eram mínimos, né? Até nessa época que a gente lançou esse quadrinho, nem tinha os ganhos por edição ainda, a gente não tinha condições. Agora a gente já tem condições, mas na época ainda não tinha. A porcentagem, né, do autor para cada venda, mas agora a gente já tem. Então naquela época ele fechou esse contrato de 2 anos com a Webtoon e a gente manteve a série em hiato. Esse tempo inteiro esgotou as edições impressas, o pessoal vinha, volume 2, cadê o volume 2? Quando sai o volume 2? E a explicação que eu sempre dava era este contrato do Israel Guedes. Acontece que na Webtoon, o Israel Guedes preferiu refazer a edição. Ele arranjou novas parcerias com o Maurício Osamu, com outras pessoas que ajudam na finalização da obra. E essa versão em mangá em preto e branco, ele deixou de lado. Ele fez até o capítulo 10, se não me engano, e deixou a produção de lado para produzir uma nova versão específica para o Webtoon, no formato de Webtoon e colorida. Esta versão está online para vocês lerem em inglês no aplicativo, né?
no Webtoon, na plataforma deles. E ele começou a divulgar essa nova versão da série, começou a se engajar e começou a dar sucesso por lá. Quando esgotou os 2 anos, né, foi recentemente, os 2 anos de contrato se esgotaram, a gente teve uma conversa para decidir o futuro da série em relação ao encadernado. Eu ofereci a continuação, né, para ele continuar publicando com a gente, a versão em mangá, e que ele continuasse a versão em Webtoon lá no aplicativo, mas devido à produção ser muito custosa, ele priorizou o Webtoon, então ele decidiu não continuar a versão mangá. Sugeri uma nova opção de talvez encerrar a série de forma improvisada, assim como eu fiz com Demon Hunters. Assim você conseguiria pelo menos fechar um volume 2 e encerrar a série em mangá, mas ele não aceitou. Seria muito trabalho para pouco ganho, né, já que ele tem os ganhos lá com o Webtoon. Não sei quantos são esses ganhos, mas deve ser o suficiente para que ele recuse a nossa proposta. E esse é mais um caso que vai deixar um volume 1 sem final. Mais uma série da Action Hiken que não vai ter um final, mais um volume 1 que a gente publicou impresso, que não vai ter continuação devido à vontade do autor, né? Ou desinteresse em continuar a obra, né? O que é muito triste, porque recentemente T-Hunters ficou muito famoso devido a um sucesso, né? Uma viralização de algumas artes do Israel que ele fez representando Big Brother, né? E aí o pessoal começou a se interessar pelo quadrinho, e nessa época veio muita gente atrás desse quadrinho. Nossa, venderia, tipo, o dobro da tiragem que a gente fez na época. Tanto de gente que veio perguntar pra mim, que veio saber quando que sai continuação, quando que sai reimpressão, e seriam bons ganhos, né? Mas eu expliquei isso pro Israel, e mesmo assim ele decidiu não continuar a versão mangá. Ele achou que seria confuso pro leitor se ele continuasse essa série em mangá e continuasse a série colorida, né? Mas daí fica a escolha do autor, né? A gente não pode obrigar o cara a fazer. Então, já que ele decidiu pela outra versão, e já que o Diogo decidiu pelo quadrinho monetizado lá em Portugal, essas 2 edições são relíquias agora, que nunca terão continuação, infelizmente. Novamente, peço perdão se você é comprador de T-Hunters, peço perdão de editor mesmo, desculpas por não poder apresentar a continuação, mas vai além da minha vontade. Se fosse da minha vontade eu publicaria. Eu tentei várias formas, fiz várias propostas e mesmo assim foram recusadas pelos 2 autores. Sinto muito, e realmente eu sinto muito de verdade, porque às vezes quando eu penso no nosso catálogo eu lembro desses 2 e poxa, não vai ter final. Isso é muito triste pra mim, tá? Eram coleções que eu estava gostando muito de editar, de publicar, de apresentar para vocês. Infelizmente vão ficar com Deus aí. Demon Hunters e T-Hunters estão oficialmente cancelados, não só a versão digital como a versão impressa. Parece que mangás com o nome Hunters no título não dão muito certo aqui, né? Então se você estiver fazendo um mangá aí para Action Hiken, não coloque o nome Hunters, tá? Acho que é isso. Detesto ser portador de má notícias, detesto falar de coisa ruim, mas é uma explicação que eu teria que dar, porque se vocês comprarem esses volumes, infelizmente nunca verão um final. E a hora que eu fechar a câmera aqui, encerrar o vídeo, gravar o vídeo, eu vou sentar ali no cantinho da minha cama em posição fetal e chorar o resto da noite. Mas são ossos do ofício, né? O mercado editorial de produção de quadrinhos no Brasil e em Portugal nem sempre vão apresentar os resultados que a gente espera, né? Mas enfim, deixa o like aí. Enfim, esse vídeo acho que nem merece like, né? Mas deixa o like aí pelo menos para dar uma força pro canal, né? Agradeço demais por vocês terem comprado, né, os volumes, por terem acompanhado nossas publicações. Prometo que a partir de agora a seleção de impressos vai ser mais rígida, a curadoria vai ser mais rígida para que não aconteçam mais casos como esses 2, para que você possa sempre ter os seus quadrinhos completos aí na sua estante, beleza? Compartilhe com seus amigos aí que são fãs dessas 2 obras, para eles saberem a situação, o que aconteceu, qual foi o desfecho. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela atenção. Portal fechado.